Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Paf, eu sou um contador de histórias e tô aqui nesse projeto Santa Bárbara, História e Folclore, contando um pouco da história da cidade e um pouco do nosso folclore, um pouco das histórias que o povo conta de boca em boca. Eu não sei se vocês sabem, hoje em dia tem menos, mas ainda tem bastante. Santa Bárbara foi uma cidade que foi construída, que cresceu por causa da cana-de-açúcar. Pessoal, vocês não sabiam não? Cana-de-açúcar. A cana que foi plantada para fazer açúcar, hoje em dia faz álcool, dá para fazer um monte de coisa com ela, sabe pessoal? Garapa, quem gosta de garapa? Aquela garrafa que a gente para e toma aquele copão cheio, bem geladinho, é feito com a cana. Santa Bárbara começou lá nos antigamente, quando a fundadora da cidade, não é a fundadora não, é fundadora que começa, foi uma mulher, ela chamava Dona Margarida. Ela veio pra cá para construir um engenho, para plantar a cana. Ela ia colher a cana e no engenho ia transformar a cana em açúcar. O açúcar valia bastante, muito dinheiro. Só quem era muito cheio da grana que podia comprar açúcar. E não era açúcar branquinho igual o nosso não. Era açúcar escuro. Chamava açúcar mascavo. Não é mascado não, é mascavo. É açúcar marrom. Quando você for no mercado, pode ver lá que tem açúcar mascavo. Naquele tempo só tinha esse açúcar. Quem tinha dinheiro comia açúcar. Quem não tinha, coitado, ou tinha que ir no meio do mato brigar com a abelha e trazer mel, ou então tinha que comer amargo mesmo, ou azedo, ou então, sei lá, fazer alguma coisa diferente para conseguir comer coisa docinha. Ou comer fruta, né? Fruta não precisa colocar açúcar. Bom, a cidade começou desse jeito e foi aumentando. A cana em volta da cidade trazia trabalho, trazia dinheiro e teve muitas usinas que foram construídas. Isso passando bastante tempo. Teve a usina Furlan, a usina Silos, aquela grandona, a usina Santa Bárbara, que hoje em dia não funciona mais, tá pessoal? A usina Santa Bárbara, só sobrou o prédio. Dentro não tem mais nada daquela época. Aqueles caldeirão gigante que transformava o caldo da cana em açúcar, não tem mais lá. Hoje em dia tem festa que acontece, apresentação cultural, tudo do lado de fora da usina Santa Bárbara. Mas a cana ainda tem bastante, porque a gente usa a cana. Não direto na casa da gente, mas ainda transforma em açúcar, ainda transforma em álcool. Quem aí tem o carro do pai e da mãe que anda com álcool? O álcool que faz lá o etanol. Sai de dentro da cana, eles transformam. E antigamente, pessoal, quando o povo morava nas usinas, tem um montão de história que o povo contava. Por exemplo, vocês já ouviram falar que teve uma vez, aqui em Santa Bárbara, que o povo falava que existia um trenzinho da colina? Não tinha nem colina, né? E não era trem que passa na estação, não. Era um trem fantasma, um trem mágico. Ele passava por cima do canavial. Que estranho, né? Conta, pessoal, que antigamente, quem morava aqui morava na usina também, tinha gente que morava lá. Pessoal, tinha colônia na usina. Era um monte de casa de funcionário, dos parentes deles. E nas usinas já tinha quase que uma cidade. Tinha cinema, tinha armazém, tinha até o banco deles, tinha campo de futebol, tinha um monte de coisa. E era esse pessoal que falava do trenzinho da colina. Diz que um dia, daquelas pessoas que trabalhava lá no sítio, perto da usina e que morava na colônia, estava vindo para casa. Porque lá na usina tinha muita coisa, mas precisava às vezes ir no cartório para assinar documento, que só tinha na cidade. Essa pessoa, ele foi para a cidade, assinou os documentos, passou no armazém, comprou um monte de coisa.
Quando ele percebeu na hora de voltar, já estava de noitão. E não tinha ônibus naquela época. Ele não tinha cavalo, tinha que andar a pé. Então ele pegou o caminho por meio da cana, por meio do canavial. Aquele caminho que parece uma estrada de terra vermelha. O povo chama de carreador. Carreador de cana. Não é carregador igual de celular não. É carreador. Ele estava andando lá. E aquele dia ele estava triste, sabe, pessoal? Porque ele soube que lá na cidade, um menino pequenininho tinha morrido, coitado. Deu uma febre tão forte nele que chamaram um monte de gente. Chamaram o médico da outra cidade, chamaram a benzedeira da cidade, chamaram o padre da cidade, mas não adiantou. O menino estava tão ruinzinho, coitado, que morreu. Ele estava vindo triste, sabe? Porque naquela época todo mundo se conhecia, tinha pouca gente. E ele vinha andando, pensando, escutando barulho de grilo, escutando barulho de sapo. Quando de repente ele escutou, e não escutou nada, os grilos estavam quietos, o sapo estava quieto, estava tudo quieto, pessoal. Tudo quieto lá no meio do canavial onde ele estava andando. Ele estranhou, quando que os bichos iam ficar quietos daquele jeito? Mas quando ele olhou pra cima, ele viu no meio de um fumacê, era fumaça de trem. Sabe aquelas máquinas antigas, locomotiva que faz tchu, 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 e solta aquele fumaceiro? Tava andando, mas como se não tinha trilho? Como se não tinha espaço? Tava passando por cima do canavial. Ele ficou congelado, morrendo de medo. Eu também ficava. Quando ele olhou, passou a locomotiva. Atrás da locomotiva tinha um vagão cheinho de cana. Atrás tinha um vagão cheinho de melancia. Que delícia! Atrás da melancia tinha um vagão cheio de algodão. E ele pensando, como é que não cai lá do céu? O vagão passando. No último vagão, era o vagão que transporta passageiro. Tinha gente, um monte de gente. Um povo esquisito. Todo mundo sorridente, mas quase transparente. Tinha mulher antiga de vestidão e chapéu. Tinha homem antigo de cartola na cabeça. Tinha gente mais simples de lenço. Tinha gente, ele olhou gente da época dele também. Ele ficou assustado. Será que era fantasma que vinha buscar ele? Quando ele olhou, lá atrás, na última janelinha, quem que ele viu? O menino que tinha morrido. O menino pequenininho. Ele estava muito feliz, estava com um lencinho branco e dando tchau assim. Aí o homem entendeu. O trenzinho da colina não era assombração, não era trem de verdade, mas era um trem que devia vir lá do céu. De vez em quando, o povo que fica lá no céu deve sentir saudade dessa terra. Então eles pegavam o trem e desciam para ver o canavial, desciam para ver tudo aqui na nossa terra. E pessoal, ele percebeu que eles tinham descido daquela vez para vir buscar a alma, o espírito do menininho. Iam levar ele lá pro céu. E o menino estava todo feliz. Lá no céu devia ser legal, né? Quando ele percebeu isso, ele começou a parar de tremer. O menino deu tchau, o povo deu tchau, o algodão, a melancia não deu tchau, só o povo. E foi sumindo, sumindo, sumindo. Quando ele percebeu, o trem já tinha desaparecido. Os grilos começaram a cantar, os sapos começaram a cantar e ele voltou a andar. Estava mais feliz. Quando ele tivesse tempo, quando ele voltasse para a cidade, ele ia contar aquela história para a mãe do menininho. Pode ser que o povo não acreditasse, mas ele sabia que era verdade. Pessoal, é meio estranho, né? Você fala, nossa, trem fantasma, nunca ouvi. São histórias que o povo da nossa cidade conta. É história de verdade? Não sei. É história e folclore. Se você gostou só dessa história, você vai gostar mais ainda das próximas, que fazem parte disso daqui, ó, deste projeto Santa Bárbara História e Folclore. Se você gostou dessa, siga as outras histórias desse projeto. E se segura que vai ter coisa legal sendo ensinada para você fazer, hein? Obrigado, pessoal, e tchau! Olá, sou Elizabeth Padovez, estamos aqui
com o projeto Santa Bárbara História e Folclore. Nós vamos estar trabalhando hoje com uma técnica de encáustica para que vocês possam ilustrar toda aquela história linda que vocês ouviram sobre Santa Bárbara lá com o PAF. Vocês gostaram? Então tomara que vocês gostem também dessa oficina, tá ok? Então essa técnica de encáustica que eu vou estar apresentando para vocês hoje, a gente consegue estar produzindo várias obras, ok? Ela vem, a técnica encáustica, o nome vem do grego encáusticos, do século V a.C. e que significa aquecer. Aqui nesse caso a gente fez com o giz de cera. Antigamente eles faziam com a cera de abelha junto com os pigmentos. Então você aquece esse material, faz a junção, no caso a gente vai usar o giz de cera que já é uma coisa que já está pronta, e daí a gente produz as obras e pode ser utilizada tanto sobre a tela quanto no papel, na madeira. É uma técnica bem flexível. Essa obra aqui em específico, ela tem um pedacinho de cada ponto turístico aqui da nossa cidade, de Santa Bárbara. Aqui, por exemplo, é o Parque dos Ipês, o entardecer no Parque dos Ipês. Aqui já é a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Aqui é a Orquestra Barbarense de Violas. Aqui a gente tem a estação, né? A estação do trem, né? Que é a estação cultural hoje. Aqui nós temos a igrejinha lá da usina Santa Bárbara. Aqui temos a igreja matriz. Então nessa obra aqui eu consegui reunir vários pontos da nossa cidade. Essa técnica ela é muito interessante, mas ela só deve ser usada por adultos, e se for alguma criança tem que estar acompanhada do papai e da mamãe ou de um adulto, tá ok? Porque como a gente trabalha com a parte de aquecimento, ela é perigosa se trabalhar sozinha, tá ok? Para fazer essa técnica de encáustica pode ser usado vários materiais. Aqui nesse caso eu vou estar usando o giz de cera, ok? Mas pode estar usando a cera também com pigmento, nesse caso a gente vai usar esse. E para a gente fazer essa técnica de encáustica, também tem várias formas da gente executar. Nós podemos aquecer, né, na vela, aquecer uma colher e vai aquecendo o giz e vai trabalhando em cima dela. Você pode de repente só aquecer o giz e aplicar o giz já derretido. Pode ser usado um secador de cabelo também para fazer o derretimento da cera, e podemos usar também o ferro de passar roupa ou um ferrinho menor, que é o meu preferido. Essa obra aqui então que nós vamos produzir agora é do Trenzinho da Colina, que conta a história do canavial, do trenzinho que voava por cima da cana, né? Aquela história bem legal que vocês ouviram com o PAF, ok? Então nós vamos estar produzindo ela agora na técnica de encáustica também. Vou começar aqui pelo céu. O desenho ele é bem fraquinho mesmo, para a gente poder estar cobrindo ele depois. Então quem se interessar e quiser o desenhinho também para depois vocês estarem reproduzindo, aí a gente envia para vocês. É só entrar em contato. Eu vou estar dissolvendo então aqui agora um pouquinho do azul. Quando o giz vai ficando pequenininho, vocês tomam cuidado, tá? Para não queimar o dedo. Mas aí dá para usar o giz pequeno também. Vocês podem estar pegando, por exemplo, é uma pontinha bem pequenininha. Deixa eu pegar um pedacinho pequenininho aqui para vocês. Ó, tem uma pontinha pequenininha. O que que você faz? Você já dissolve ela aqui, ó. Então você deixa ela escorrer aqui. Então nós não vamos estar perdendo ela só porque ela é pequenininha não, tá? Aí nós vamos trabalhar com um pouquinho do branco também. Vocês podem fazer o céu de outras cores também, tá ok? Aqui eu até vou usar um pouquinho do branco, mas eu vou depois dar um toque até com um tom mais escuro, porque como a gente vai trabalhar mais como se fosse um anoitecer, uma coisa mais escura, então depois eu vou trabalhar com um pouquinho aqui também do preto, tá? Então vem fazendo aqui perto do trenzinho, vai tentando não entrar muito no espaço
da outra parte que vocês vão pintar, porque senão depois fica difícil de vocês cobrirem. Aqui é onde vai a fumacinha lá do trem. Vou pegar um pouquinho do pigmento daqui. Aqui então, para deixar um tom um pouquinho mais escuro, né? Eu vou usar aqui um pouquinho do preto para dar um efeito mais de um anoitecer, né? Vou usar mais um pouquinho do azul. Segurar aqui para ele não fugir de mim. Na hora que der uma secadinha, a gente pode vir aqui e fazer como se fosse umas nuvens, né? Esperar ele dar uma esfriadinha. Depois a gente volta aqui. Eu já vou fazer o trenzinho também. Então, nós vamos trabalhar aqui com o trenzinho, mais no branco e preto, como se fosse um tom mais acinzentado, né? Eu vou usar um pouquinho só do branco e um pouquinho do preto. Tomar um cuidadinho na hora de fazer, pra gente conseguir o tom mais puxando pro cinza, né? Pra gente conseguir dar algum efeito visual mais acinzentado nele aqui. Então é como se fosse pintar mesmo. A gente teria que estar pintando com a pontinha do ferro. Deposita ele e vem trabalhando como se a ponta do ferro fosse um pincel mesmo, né? Vai trocando de tons para você já conseguir estar marcando. E como a gente diz, na arte é uma representação, né? A partir da invenção, como a gente sempre fala, né, da fotografia, nós podemos ter essa liberdade da criação, não precisa ser uma cópia totalmente fiel, né? A gente tem essa liberdade de criar conforme a gente vai sentindo a obra nascer, né? Aqui também vamos trabalhar com o branco e o preto para dar um tom mais claro, para a gente ir conseguindo fazer uma separação, né? De uma parte para outra, com alguma diferencinha no tom.
Aqui onde tem umas chaminhazinhas aqui, a gente vai trabalhar com outro tom. Já vou definindo algumas partes com um leve contorno com a pontinha do ferro. Aí o trenzinho vai nascendo. Aqui eu já vou trabalhar com um pouquinho mais do claro. Até estiver conseguindo, né? Vários tons da mesma cor. Mas tem essa mudancinha de tom, ó. A gente já consegue separar uma coisa da outra, né? Não é uma técnica muito demorada para produzir a obra. Então, quem tiver interesse, experimente, não tenha medo. É algo diferente, algo que a gente não costuma ver mesmo, mas é muito prazerosa de trabalhar. Então, experimente que vocês vão gostar muito. Aqui eu vou fazer uma janelinha. Já vou trabalhar aqui com o branco, fazendo uma fumacinha. Tem giz branco que ele é mais consistente. Às vezes ele tem um pigmento mais intenso. Vocês vão experimentando qual é o mais indicado, né, para cada trabalho que vocês forem fazer. Porque de uma marca para outra dá bastante diferença. Aqui agora a gente vai fazer como se fosse umas nuvens, só para ter uns pontos de luz. Aqui. E vamos lá para trabalhar em cima do canavial. Então aqui para fazer o canavial, a gente vai estar aplicando os tons de verde, né? Um tom de verde um pouco mais escuro. Vamos aplicar na parte de baixo do canavial aqui também. Deixa eu segurar um pouquinho aqui para ele não escorrer. Um outro tom de verde mais claro.
Também sempre de olho para não queimar o dedinho. Porque quando vai acabando é meio complicado mesmo. Então agora nós vamos fazer o canavial, vou derreter um pouquinho então dos tons em verde. Aí nós vamos fazer a parte aqui da cana. Segurar um pouquinho aqui para ele aceitar, né, o derretimento. O legal da gente usar vários tons é isso, ó. Conforme a gente vai trabalhando, ele vai dando essas mesclas, né? Para que depois a gente possa vir dando a forma. Ó, fica bem mesclado. Vou dissolver um pouquinho do branco também. Para que ele venha dando esse efeito. E um nadinho de marrom. Aí a gente vem dando o efeito, né, das canas. Essa técnica de encáustica, como a gente sempre diz, dá para vocês fazerem com, né, fazer com vários materiais. Nesse caso é o ferro de passar roupa, mas vocês podem usar a cera, né, o giz de cera derretido, né, numa vasilhinha e fazer com o pincel. Dá para fazer de várias formas, né, desde que você consiga aquecer e depois de aquecido você consegue estar fazendo esse efeito. Eu gosto bastante do ferro, mas são experiências que vocês podem estar tendo aí, de repente descobrir outras formas de fazer, não é verdade? A arte, ela nos permite essa liberdade, né? Vou usar agora a pontinha do ferro. E agora aqui a gente vai fazer mais as pontas das canas, né? Daí a gente já inverte o lado aqui da execução. Então, às vezes vocês vão ter aquela sensação de que, ai meu Deus, não vai sair nada. Mas sai, tem que ter um pouquinho de paciência, né? E para vocês fazerem essa experimentação, não pode ter medo. Tem que tomar cuidado para não queimar o dedo, o braço. Mas depois de um tempinho vocês vão perceber que é bem gostosa mesmo. Bem interessante da gente trabalhar com ela. E o giz de cera é um material interessante porque ele é bem flexível, dá para usar várias técnicas com ele, né? Então é bem interessante o giz de cera. Aqui é a cana, né, que o trenzinho tá passando por cima. Deixa eu dar uma derretidinha nele para ele aceitar o movimento. Espero que vocês estejam gostando. Aí quem gostar, quiser mandar um recado pra gente, a gente vai amar. E é interessante porque ele esfria muito rápido também. Então aí conforme vocês forem produzindo, vocês vão perceber que é bem rápido mesmo. Aí você volta de novo lá e
e faz de novo. E aqui também é uma sugestão, né? De repente vocês podem mudar os tons, né? Porque pra gente fazer, né, a multiplicação dessa história, né? Eu acho que é bem interessante a gente usar a ideia da técnica, mas ela pode ser reproduzida de outras formas depois também, se vocês quiserem, né? Então aqui eu vou fazer como se fosse um chão mais de terra, né? Então o chão eu já vou, o chão de terra, né? Eu vou jogar ele mais nesse sentido aqui na horizontal. Ele já vem dando esse efeito. A gente pode trabalhar um pouquinho mais aqui com o branco para dar uns pontos de luz. Aí cada movimento que vocês fizerem com o ferro, ele vai dar um efeito. Olha que legal. Bem diferente, né? Então aqui, ó, esse daqui seria uma base, né? Daquela historinha então que vocês ouviram com o Paf.